Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. Bom, o que seria uma razão? Então aqui, sejam dados dois números A e B, tá? Esse A não pode ser zero, tá? Tem que ser diferente do zero. Chamamos de razão entre esses dois números, ou seja, entre os números A e B, ao quociente indicado entre eles. Pessoal, o que é quociente? Quociente, tá, é a mesma coisa que uma divisão. Na verdade, né, toda fração ela é uma divisão. Então, quociente é uma fração. Então, tá aqui, ó, a razão A sobre B. Também pode ser escrita na forma A dividido para B. Tá? Que a razão ela é uma divisão que é representada por uma fração. Que se lê A está para B. Então, quando for montar aqui a fração, quando for montar a razão, olhem assim, ó, aqui o A está para. Quando aparece essa palavra está para, você coloca um traço aqui de divisão da fração. Está para quem? Está para B. Então, coloco o B aqui embaixo. E os números, está aqui, ó. Os números A e B, que são os termos da razão, são denominados respectivamente de antecedente, ou seja, o A ele é meu antecedente, que é o numerador, e consequente é justamente o B, que é o denominador. Lembrando que numerador ele é o número de cima, que ele é meu antecedente, e o número de baixo ele é meu denominador, tá? Ele é meu consequente. Bom, como exemplo, vamos indicar a razão entre os números. Então, quando eu coloco assim, ó, a razão entre 4 e 9, tá? Ela pode ser representada assim, ó. Então, observe que o primeiro valor que foi citado na pergunta foi o 4, então ele fica em cima. E o segundo valor foi o 9, então ele fica embaixo, tá? Então, aqui a razão é 4 para 9, ou pode ser representado assim, 4 dividido por 9. Então, a razão entre 3 e 11, o 3 fica em cima, o 11 fica embaixo. Ele pode ser representado dessa maneira bem aqui, 3 dividido por 11. Proporção. O que seria proporção? Só para a gente lembrar aqui, quando você tem uma razão, a razão do tipo A está para B. Então, quando você tem aqui uma proporção, ó, proporção é uma igualdade de duas razões. Dizemos que os números A, B, C e D, com B diferente de zero e D diferente de zero, estão em uma proporção na ordem dada. Se somente C, a razão entre A e B for igual à razão entre C e D. Indicamos esta proporção do tipo aqui, ó, onde se lê A está para B, assim como C está para D. Então, quando você for montar aqui uma proporção, se eu for ler aqui, ó, A está para B, eu monto assim, ó, A está para B. Esse assim como é uma igualdade, assim como C está para D. C está para D. Só que eu não coloquei aqui nessa imagem, quando você tem uma proporção, a proporção ela sempre gera uma constante K de proporcionalidade. Tá? Por exemplo, aqui eu vou pegar um exemplo bem básico. Você tem aqui a proporção, por exemplo, eu tenho aqui 2 está para 4, assim como 6 está para 12. Então, isso aqui é uma proporção. Eu posso falar que isso aqui é igual, tá? 12 está para 4, assim como 6 está para 12. Então, quem seria essa constante K aqui? É justamente a fração 1 sobre 2. De fato, se você pegar aqui, olha, 1 sobre 4, aliás, 2 sobre 4, ele é igual a 6 sobre 12. Como é que eu fiz para gerar essa fração? É justamente o seguinte.
para gerar essa próxima fração, nessa próxima razão aqui, foi multiplicado de 3. 2 vezes 3, 6. E 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. Então, quem seria a minha constante k? É essa aqui. Porque a constante é quando você pega uma razão ou as duas razões e simplifica e vai gerar essa constante k de proporcionalidade. Então, aqui, olha, eu posso afirmar que uma proporção, né, toda a proporção, eu posso igualar com constante k de proporcionalidade. Propriedade fundamental das proporções. Então, lembrando que proporção é quando você pega duas razões e você vai igualar as razões, tá? Então, assim, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, quem seria nossos extremos? Olha só, o produto dos extremos está aqui. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tá? Então, o que seriam nossos extremos? Está aqui, ó. Produto dos extremos, esses números aqui são os extremos, é igual ao produto dos meios. Então, os extremos é esse cara bem aqui, gente. Tá? Olha. Então, como é que eu posso analisar isso? Eu tenho aqui uma fração, eu tenho uma razão. A está para B, assim como C está para D. Então, eu posso aplicar essa propriedade aqui. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Gente, então isso aqui como é que você conhece? É aquela multiplicação em forma de x. Então, você pega aqui, ó, A vezes D, está aqui A vezes D, é igual a C vezes D. Está aqui, que é igual a B vezes C, que é aquela multiplicação cruzada que a gente conhece. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? Com essa aplicação dessa propriedade, a gente vai encontrar um valor para x, tá? Porque quando você tem uma proporção, você vai ter aqui 3 valores e o quarto valor você vai ter que calcular. Propriedade 2. A soma ou diferença dos dois primeiros termos. Quem seria esses dois primeiros termos? Seria aqui da própria fração, da primeira fração. Lembrando aqui que eu tenho a fração do tipo A está para B, assim como C está para D. Tá? Essa aqui é a minha proporção. Então, a soma ou diferença dos dois primeiros termos, nesse caso aqui é a primeira proporção, a primeira razão, está aqui, ó, A mais B está para B, está para o segundo termo, assim como, aí eu passo lá para o outro lado, a soma ou diferença dos dois últimos está para o quarto termo. Então, observe aqui que eu posso pegar nessa fórmula aqui, nessa propriedade 2, eu posso pegar a primeira razão. Eu vou somar o antecedente com o seu consequente. Está aqui, o antecedente com o seu consequente. E vou conservar aqui embaixo. Se eu fizer isso de um lado, eu vou fazer isso do outro lado. Vou pegar o antecedente da segunda razão e somar com o seu consequente. Então, aqui é C mais D. E vou conservar o denominador aqui embaixo. Isso aqui também não esqueça que toda proporção ele gera uma constante k de proporcionalidade. Então, isso aqui também eu posso afirmar que é igual a k. Então, essa propriedade também serve quando eu vou subtrair. O antecedente menos o seu consequente está para seu consequente. Está aqui. O antecedente menos seu consequente está para seu consequente, que é o D. Então, serve também essa propriedade. Na propriedade 3, nós temos aqui a soma ou diferença dos antecedentes está para a soma ou diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para seu consequente. Então, ou seja, em uma proporção, os antecedentes não esqueça, é o número de cima, tá? Antecedentes e consequentes. Então, a soma dos antecedentes, que é A mais C, está para a soma dos consequentes, B sobre B mais D. Assim como cada antecedente está para ser consequente. Então, eu posso igualar com a primeira razão ou com a segunda razão. Lembrando que isso aqui também gera uma constante k de proporcionalidade. Então, aqui,
Essa propriedade serve também quando você tem aqui uma subtração de antecedentes, né? A diferença dos antecedentes, lembrando que antecedente A e C, está para a diferença dos consequentes, C menos D. Assim como cada antecedente está para seu consequente. Lembrando que isso aqui também gera uma constante K de proporcionalidade. Então aqui são as três propriedades, as três primeiras propriedades que nós temos. Bom, nesse exercício aqui, nós temos o seguinte. O comprimento de uma sala mede 7,5 metros. Cuidado com a vírgula. 7,5 metros, que é 7,5 metros, tá? E a largura, 6,75 metros. Então, vem a pergunta. A razão entre a largura e o comprimento é quanto? Gente, cuidado com as perguntas, tá? Primeira coisa que você vai observar é se as unidades iguais, tá? Então, observe que aqui é 7,5 metros. E aqui é 6,75 metros. Está na mesma unidade. Beleza, tá? Então, como é que eu vou colocar? Vou colocar assim, ó, comprimento. Posso separar aqui ou não? 7,5 metros. E a largura é 6,75 metros. Então, preste atenção na pergunta. A razão. O que é a razão? A razão é a divisão. Então, a razão é entre quem? Entre a largura. Então, observe que o primeiro, ó, a razão entre a largura. O primeiro nome citado, ele fica aqui em cima. E quem? E o comprimento. Então, o segundo nome citado fica lá embaixo. Então, a largura é 6,75 metros. Tá? Posso colocar assim a unidade. Eu vou colocar essa unidade aqui porque eu quero mostrar para vocês o seguinte aqui. O comprimento ele é 7,5 metros. Gente, olha só. Metros é uma unidade. Metros também é uma unidade, que é a mesma unidade, na verdade. Então, posso cancelar as unidades que são iguais. Vou fazer bem devagar aqui, tá? Quem sobrou aqui foi 6,75 sobre 7,5. Detalhe, eu tenho que eliminar essa vírgula aqui primeiramente, tá? Em uma fração, para eu eliminar a vírgula, eu vou ter que igualar o número de casas. Como assim, professor? Após a vírgula, eu tenho duas casas no numerador. E aqui no denominador, após a vírgula, eu tenho apenas uma casa. Duas casas, uma casa. Então, eu vou ter que deixar igual. Como é que eu igualo o número de casas decimais, número decimal? Eu vou ter que acrescentar zero. Então, ficou assim, olha, eu vou fazer bem devagar aqui. 6,75 sobre 7,50. Tá? 7,50 é a mesma coisa que 7,5. Gente, observe que eu agora já deixei o número de casas iguais. Tá? Duas casas, duas casas. Então, o que é que eu posso fazer com as vírgulas? Depois que eu igualo o número de casas, eu posso eliminar a vírgula. Eliminando a vírgula, olha quem é que fica. Vou colocar aqui embaixo. Fica 675 sobre 750. Aí eu vou ter que simplificar essa fração. Bora lembrar aqui como é que eu faço para simplificar uma fração. Bom, para eu simplificar uma fração, eu tenho que ver um número que dê para dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo, tá? Então, é o seguinte. Bora pensar o seguinte aqui. Aqui, gente, para ser mais rápido, observe os últimos dois números, 75
e 50. 75 dá para dividir por 25. E 50 também dá para dividir por 25. Se os dois últimos números de um número qualquer dá para dividir por 25, então o número total dá para dividir por 25. Professor, não entendi. Calma, vamos com calma. Preste bem atenção aqui uma coisa. Vamos colocar aqui um exemplo. Eu tenho aqui o número 147.834. Bora observar os dois últimos números. Os dois últimos dígitos, melhor dizendo, né? Que isso aqui é um número. Bora observar os dois últimos dígitos. 34. Dá para dividir por 25? Com certeza não. Não. Tá? Não dá para dividir por 25. Então, esse número aqui ele não é divisível por 25. Bora pegar um outro número aqui. 648.850. Pronto. Olha para os dois últimos dígitos. 50. Dá para dividir por 25? Sim. 50 dividido por 25 dá 2. Se os dois últimos números é divisível por 25, o número todinho ele é divisível por 25. Então aqui, ó, 75 por 25 dá 3, 50 por 25 dá 2. Então esse número dá para dividir por 25. Então aqui, gente, eu vou simplificar por 25 em cima e por 25 embaixo, tá? Eu vou dividir em cima e embaixo por 25. Bora fazer o cálculo bem aqui, para a gente poder entender aqui melhor, tá? 675 dividido por 25. Então, eu vou pegar aqui dois dígitos, tá? Eu não posso pegar aqui o 6 para dividir por 25, porque o número tem que ser maior que o divisor. Bora pegar aqui o 7. 25 dividido por... Aliás, 67 dividido por 25 vai dar 2. Porque 2 vezes 25 dá 50, né? 2 vezes 25 dá 50. 50, quanto é que falta para chegar em 67? 50 para chegar em 67, falta 17. Então, você baixa aqui o 5. Então, agora ficou 175 dividido por 25. Então, 175 dividido por 25 vai dar 7. 7 vezes 25 vai dar 175. Para 175 não dá zero. Dá zero, não falta nada. Ou seja, 675 dividido por 25 dá 27. Tá? Bora dividir agora 750 por 25. 750 dividido por 25. Então, se você pegar aqui, ó, 75 por 25 dá 3. 3 vezes 25 vai dar 75. 75 por 75 não falta nada. Aí você vai ter que baixar esse zero. Tá? Só que 0 dividido por 25 dá 0. 0 vezes 25 dá 25, vai dar 0. 0 para chegar em 0 não falta nada. Em outras palavras, né, como é que você aprende? Para chegar aqui falta 0, então sobrou um 0. Esse 0 que sobrou você joga lá para o final. Mas você pode fazer dessa maneira também. Então aqui embaixo ficou 30. Só que ainda dá para simplificar essa fração aqui. Então, nesse caso, eu tenho que ver o número que dê para dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. Então, se você for olhar o número 3, aqui já é direto, né? Porque se você pegar aqui, 27 dividido por 3 dá 9. 30 dividido por 3 dá 10. Então, a razão aqui é 9 sobre 10. 9 sobre 10, se você observar, está na minha alternativa B. Bom, nessa segunda questão, nós temos assim. Em uma classe mista, preste bem atenção, em uma classe mista, a razão entre quem? Então, bora começar a separar bem aqui. A razão... Eu vou fazer o seguinte, bora ler aqui a primeira questão. Em uma classe mista, a razão entre um número de meninos
E o número de meninas é 3 dividido por 2, ou seja, 3 para 2. Sabendo-se que o número de meninos é 18, ou seja, na sala já tem 18 meninos, tá? O número de meninas é igual a quanto? Gente, é o seguinte. Aqui é meninos. Eu vou representar por A. Meninas é igual a B. Tu vai ficar igual o dente de cachorro do Bojack. Então, olha só aqui a questão. Vai ficar igual o dente de cachorro do Bojack. Em uma classe mista, bora ler de novo aqui para a gente poder entender. A razão, tá aqui, a razão é uma divisão entre quem? Número de meninos. Então, observe que o primeiro que foi citado foi meninos. Então, o A, então meninos, fica aqui em cima. E, então vou lá para baixo. E o número de meninas, então meninas é o B, e fica lá embaixo. Pessoal, quando se fala é a igualdade, tá? É quanto? 2 para 3. Ou, perdão, 3 para 2. Ou seja, 3 dividido por 2. Aí vem uma informação muito importante. Sabendo-se que o número de meninos é 18, mas meninos, olha só. Meninos, eu representei por A. Ou seja, o número de meninos, ou seja, o A é 18. Qual é o número de meninas? Ou seja, quer saber o B. Então, eu posso fazer o seguinte. No lugar do A, eu coloco o 18. E o B, a questão quer saber, igual 3 sobre 2. Então, observe que aqui gerou uma proporção. Ou seja, só para relembrar, proporção você tem duas razões. A fração ela é uma razão. Lembrando que toda razão ele é do tipo A sobre B. Quando você tem duas razões do tipo A e B, C e D, e você iguala elas, é que você gera uma proporção. Então, você vai ter aqui a primeira, tá? A primeira fração, a primeira razão, e a segunda razão, e elas estão igualadas. Então, isso aqui é uma proporção. Gente, se é uma proporção, o que é que você vai fazer? Como eu tenho que calcular o valor de B, eu vou usar a propriedade fundamental, aquela primeira propriedade, aquela propriedade que a gente viu de proporção, que é multiplicar meio pelos extremos, no caso aqui, multiplicar cruzado. Então, fica assim, ó, B vezes 3, ou 3 vezes B, tanto faz a ordem, é 3B. 18 vezes 2, ou 2 vezes 18, também tanto faz a ordem, vai dar o mesmo resultado, é 36. Bom, então aqui, olha, esse 3 que está multiplicando, ele vai passar lá para o outro lado, dividindo o 36. Então, quem é o B? 36, uma fração, né? 36 dividido por 3 é igual a 12. Então, observe que aqui temos 12 meninas. 12 é minha alternativa B. A idade de um pai está para a idade do filho. Então, aqui é muito importante. A idade do pai está para a idade do filho. Como 7 está para 5/3. A soma das idades é 52. Qual a idade de cada um? Como é que nós vamos colocar isso aqui? Primeira coisa, a idade do pai. Então, pai eu vou representar pela letra P. Está para, olha só. Está para, então coloco uma tração. Uma fração aqui, coloco o traço, tá? Está para a do seu filho. Então, vou chamar o filho de F. Como, essa palavra como já entra no nosso sinal de igualdade, como
5 está para 3. Então fica assim, ó. 5 está para 3. Tá? Assim como 7 está para 5 terços. Então, assim como 7 está para 5 terços. Então, muito cuidado aqui, porque aqui é uma fração de fração. Tá? 7 está para 5 terços. Se a soma das idades é 52, ou seja, a idade do pai somado com a idade do filho é igual a 52. Qual a idade de cada um deles? Primeira coisa aqui, gente, o que vamos ter que fazer? Vamos ter que arrumar essa fração bem aqui, tá? Como é que vai ficar isso? A primeira fração eu vou repetir. A idade do pai está para a idade do filho, assim como isso aqui é uma divisão de fração. Você repete a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. Então aqui vai ficar 3 quintos. Terminando de arrumar aqui, o que é que eu vou ter? A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 vezes 3, 21, e aqui embaixo tem 1, 1 vezes 5, 5. Então aqui ficou a nossa fração arrumada. Então aqui a idade do pai está para a idade do filho, assim como 21 está para 5. Como é que eu vou fazer aqui? Bora arrumar novamente aqui a nossa fração, tá? A nossa proporção. Então eu vou colocar aqui, ó, P sobre F igual a 1 sobre 25. Então, como é que eu vou fazer aqui para resolver essa equação, né? Essa pequena questão de proporção? Então, você pode observar que aqui gera um sistema de equações, tá? Eu posso resolver através de sistema, só que nós vamos resolver através de propriedade de proporção. Então, observe o seguinte, eu tenho aqui a minha primeira informação, né? A idade do pai está para a idade do filho, e eu arrumando, ficou aqui assim como 21 está para 5. E uma outra informação muito importante, eu tenho aqui que a idade do pai somado com a idade do filho é igual a 52. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a minha propriedade. Então, a propriedade é o seguinte, eu posso pegar o antecedente e somar com o seu consequente. Ou seja, P mais F está para, aí eu conservo lá embaixo, tá? O antecedente soma com o seu consequente. E eu conservo aqui o consequente. Assim como, vou fazer a mesma coisa na outra fração, o antecedente eu vou somar com o seu consequente. Então aqui vai ficar 21 mais 5. E vou conservar aqui o denominador, sobre 5. Então, observe que aqui P mais F foi dado na informação que vale 52. Então, 52 sobre F é igual a 26, aliás, sobre 5. Detalhe, aqui como aqui é uma proporção, observe aqui que você tem a igualdade, eu posso simplificar esses dois números aqui de cima, tá? Ou os dois números de baixo se eu tivesse o valor de F. Tá? Somente aqui quando for uma proporção. Então aqui, olha, observe que eu vou simplificar todo mundo por 26. Porque 52 dividido por 26 vai dar 2. E eu repito aqui embaixo. E 26 dividido por 26 vai dar 1. E aqui embaixo eu fico 5. Agora aqui eu vou fazer aquela nossa propriedade fundamental da proporção. Multiplicar meio pelos extremos. Aquela famosa multiplicação em x. F vezes 1 vai dar o próprio F, e 5 vezes 2 é igual a 10. Então, já sei que a idade do filho é igual a 10. Então, se você observar, já temos as nossas alternativas, mas só que nós vamos continuar nosso cálculo aqui. Bom, como é que eu faço para encontrar a idade do pai? Eu posso utilizar essa primeira informação bem aqui, tá? Essa primeira informação que foi dada logo no início da questão. O que acontece aqui? A idade do pai, somado com a idade do filho, é igual a 52. A idade do pai é somado com a idade do filho, o filho vale 10, né? Tem 10 anos, igual a 52. Esse 10 que está somando passa para o outro lado subtraindo. A idade do pai é 52 menos 10, que é igual a 42. Então aqui, a idade do pai ele é 42 e a idade do filho ele é igual a 10. Então, isso aqui é a alternativa A, a nossa alternativa correta.
Um doutor analisou 20 tubos de ensaio com embriões. Concluiu que 4 tubos, os embriões eram gêmeos. 2 tubos eram trigêmeos. E que nos demais tubos, os embriões eram únicos. Aí vem a pergunta: a razão entre os tubos de ensaio com embriões trigêmeos e o tubo de ensaio com embriões único é? Bom, é o seguinte. Bora pensar da seguinte maneira. Aqui você vai ter um total de 20 tubos, tá? Na questão, ele fala aqui, ó, tá escrito na questão, que 4 tubos eram gêmeos. Eu vou colocar assim, ó. Gêmeos. Vou representar por G. 4 eram gêmeos. 2 tubos eram trigêmeos. Eu vou colocar assim, ó. Trigêmeos. Vou chamar de T. 2 eram trigêmeos. E com os demais tubos, os embriões eram únicos. Gente, o que são os demais? É o que restou. Então, observe que aqui o total de tubos é 20. Então, se você pegar a quantidade de tubos de gêmeos, somar com a quantidade de trigêmeos, vai dar 6 tubos. Tá? E se eu pegar o total e subtrair desses 6, vai dar 14 tubos. Tá? Então, os demais tubos que eram únicos, tá? Vou colocar assim, ó, únicos, vou representar por U, eram 14 tubos. Então, o total eram 20, 4 eram gêmeos, 2 trigêmeos, e os restantes, que são 14, eram embriões únicos. Aí, vamos voltar à pergunta. A razão é uma divisão entre quem? O tubo de ensaio com embriões trigêmeos, então aqui é o T, e, então vou lá para baixo, e quem? O tubo de ensaio com embrião único. Então aqui é o T sobre U. Observe que T, que é o trigêmeos, são 2. E únicos, 14. Tá? Então aqui, se você observar, essa fração não tem em nenhuma das alternativas, né? Essa razão. Então, vou ter que simplificar. Mesmo porque quando você for marcar a alternativa, tem que estar na forma irredutível, tá? Tem que reduzir ao máximo a fração. Então, observe que aqui dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Então, eu vou simplificar por 2 em cima e embaixo. 2 dividido por 2 é 1. 14 dividido por 2 é 7. Então, aqui a razão é 1 sobre 7. E 1 sobre 7 está na minha alternativa E.